Então, pessoal, a gente está aqui, né, agora na aula prática da graduação, com duas pacientes que a gente revisou, que a gente revirou tudo delas. Só que olha só, as duas tinham insuficiência cardíaca, mas as duas talvez por uma etiologia diferente. A primeira paciente, na verdade, ela tem, na verdade, 70, quase 80 anos de idade, é uma idosa. Ela é frágil, porque ela já é acamada por uma síndrome demencial. E nessa dela ter uma síndrome demencial, ela foi ficando mais acamada e talvez por isso a gente não conseguiu avaliar tão bem o quadro de dispneia que ela tinha, né? Porque ela foi ficando mais quietinha, foi esquecendo mais as coisas e tudo mais. E ela sempre tinha um sopro, né? Que falaram para ela, sempre tinha um sopro e acabou dizendo que pela fragilidade dela não tinha como corrigir. Então a gente fez um ecocardiograma nela. Ela tinha a fração de ejeção a princípio preservada, mas ela tinha uma portinha de saída do ventrículo esquerdo, ou seja, uma estenose aórtica importante. Então, se eu tenho uma estenose aórtica importante, significa que eu não vou conseguir ejetar o sangue do ventrículo esquerdo do modo adequado. Isso vai fazer com que haja um aumento da pressão, o ventrículo vai ficando hipertrofiado, vai dando uma sobrecarga, como a gente vai ver lá no eletro, né, que a gente discutiu no eletrocardiograma dela, e o sangue vai acabar, como não passa para frente, ele volta. Vai acabar gerando uma insuficiência mitral. Até porque quando eu tenho lá as válvulas cardíacas, elas estão mais ou menos assim, né? E aí quando, por exemplo, o coração dilata, o que é que vai acontecer? Vai ficar disfuncionante. Eu não vou conseguir fechar ela, coaptar direitinho, vou ter uma insuficiência mitral, às vezes secundária, dilatação do ventrículo. Tudo bem. Aí aumenta a pressão do átrio esquerdo, porque está chegando o sangue da veia pulmonar no átrio esquerdo e está voltando o sangue do ventrículo para o átrio esquerdo também. O átrio esquerdo vai dilatando. E o átrio esquerdo dilatando dá risco de ter arritmias supraventriculares, entre elas flutter e fibrilação atrial. Aí, com o aumento da pressão do átrio esquerdo, eu vou ter um aumento retrógrado dessa pressão lá para a artéria pulmonar. Eu transudo, né? Eu posso ter transudato, eu posso ter estertocrepitante e tudo mais. E eu vou ter depois a transmissão desse impulso, dessa pressão para o ventrículo direito. O ventrículo direito com a pressão mais alta pode ter refluxo pela tricúspide. E com refluxo na tricúspide, o que é que vai ter? Aumento do átrio direito. Aumentando as pressões, vai ter turgência jugular, tudo mais, tudo isso que a gente mostrou lá naquele outro vídeo. Certo? Então é a questão. Uma estenose aórtica importante e sintomática significa uma necessidade de troca valvar. Mas é uma cirurgia cardíaca muito complexa. Uma paciente idosa muito frágil. Então a gente tem que sempre pesar risco-benefício do procedimento cirúrgico para ela. No momento, ela estava muito congesta, a gente começou a secar ela com furosemida, só que os exames que saíram hoje, olha só o que apresentou, né? Uma creatinina de 0,89 e uma ureia de 123. A relação normal entre ureia e creatinina é 40 de ureia para 1 de creatinina. Quando o rim está hipoperfundido, geralmente ele começa a reabsorver o máximo que puder. Só que a ureia é reabsorvida ao máximo e a creatinina não. Então essa relação começa a aumentar. Quando eu começar a aumentar a relação ureia-creatinina, significa inclusive que ela está seca em excesso. Outra coisa também é que o potássio estava 3. Qual é a consequência da furosemida? Ela expolia o potássio. Ela dá hipocalemia. Então isso pode estar acontecendo. Outra coisa também é a questão do sódio. Que eu tinha um sódio X, por exemplo. Aí se eu tiro uma quantidade de água, essa proporção de sódio em relação à água vai aumentar. E ela começou a ter hipernatremia. Tudo isso provavelmente secundário a um quadro de já uma desidratação pelo excesso da furosemida. Então a gente precisa, nesse momento, diminuir a dose da furosemida. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, a gente vai tentar fazer as medicações ao máximo, só que vai chegar um momento em que a gente vai ter que fazer o seguinte, não, ela vai continuar sintomática por muito tempo. E a gente vai ter que instituir, por exemplo, para essa paciente, cuidados paliativos. Ou seja, a gente vai fazer medidas de conforto, medidas de controle, medidas para ela ficar o mínimo sintomática possível. Só que a gente vai saber que o tratamento definitivo dessa patologia dela é cirúrgico. E ela, infelizmente, no momento, ela não tem condições clínicas suficientes para poder fazer uma cirurgia como essa. Certo? A nossa segunda paciente, também uma idosa, frágil, já acamada, né? Enfim, com múltiplas comorbidades, que também internou por um quadro de insuficiência cardíaca. E percebam que, como a primeira,
ela descompensou principalmente por um quadro infeccioso. Eu tenho que lembrar para vocês 3 causas principais de descompensação. A primeira é má aderência ao tratamento medicamentoso. A segunda é por infecção. E a terceira é por uso de anti-inflamatórios, que anti-inflamatórios fazem vasoconstricção. Então, essa paciente também descompensou por um quadro infeccioso e está aqui internada com um quadro de congestão importante. Na verdade, ela tem 1,5 de albumina. O normal é de 3 a 5. Então, mostra realmente que ela tem um poder coloidosmótico muito baixo. E a gente precisa dar uma otimizada nisso também, né? Dar um aporte calórico proteico para ela o melhor possível. Aí ela tem lá na perninha dela, ela tem um edema de membros inferiores, 3 cruzes em 4 cruzes, um edema importante. Só que como é que a gente conversou? Que inclusive o edema dela parece até uma casca de laranja. De tanto tempo, o edema crônico vai ficando assim com um aspecto meio rugoso. Tá? E aí a gente vai precisar otimizar ao máximo o tratamento dela, que consiste em vasodilatador, furosemida e tentar compensar ao máximo também frequência cardíaca para ela compensar a questão do débito cardíaco dela. Aí o eletrocardiograma que a gente discutiu, a gente vai colocar aí, tá? É um batimento normal e um extrasístole. Um batimento normal e um extrasístole. Lembrem-se que o eletrocardiograma dificilmente é normal na insuficiência cardíaca. Geralmente o eletrocardiograma tem alguma alteração. E essa alteração pode, inclusive, ajudar na etiologia da insuficiência cardíaca. Tá bom? Então são 2 casos de insuficiência cardíaca, até para poder pegar a aula que a gente teve, né, ontem, e a gente poder revisar esses conceitos. Beleza? E a gente vai vendo também nos exames complementares, um raio-x de tórax, na tomografia que a gente viu. Então vamos colocar tudo direitinho desses casos para a gente revisar. Tá bom? Valeu, pessoal! Estou só mostrando para vocês o eletro da nossa primeira paciente, tá? Então, olha só. Só mostrando para vocês que aqui esse é o primeiro momento. Aí o D2 longo faz o momento inteiro. Só que aí, aqui, ó, é outro momento tudo igual, só que diferente desse. Aí o D2 vai seguindo. Aí tem esse aqui que é tudo igual, mas é diferente dos outros 3. E aqui eu tenho outro momento, que também aqui é tudo igual, mas é diferente dos outros todos, tá certo? Aí eu tenho que checar se tem onda P. Percebem que aqui tem onda P, ó? Não tem onda P aqui? Mas depois não tá tão boa de ver, professor. Não sei se realmente tem P. A dica, o QRS é regular. A gente até fez aqui no papelzinho, né? Ó o papelzinho aqui que a gente fez como ele estava regular. Então faz os tracinhos e vê que ele está batendo em todos. Então ele é regular. E percebam que aqui, ó, aqui sim eu consigo ver P bem bonitinho. Tá? Então olha essa P aqui em D2. Olha essa P em D2 como ela parece ter aumento da duração. Mais que 2 quadradinhos e meio. Quase tem uns 3 quadradinhos aqui. Se ele tem aumento da duração, ó, aqui, ó. Se tem aumento da duração, isso é uma sobrecarga de átrio esquerdo. Vamos ver se tem índice de Morris. Fica até ruim de ver, né? Porque, ó, mas perceba que ela faz um tio, ó, uma fase positiva e uma fase negativa. A fase negativa, se ela tiver mais que 1 quadradinho de duração e 1 quadradinho de amplitude para baixo, isso é um índice de Morris, também mostra sobrecarga de átrio esquerdo. Tudo bem. Aí, pelo fato dela, na nossa paciente, ter um tecido celular subcutâneo um pouquinho mais aumentado, essas aqui, ó, D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, ficam um pouquinho menores. Olha essas daqui, como estão com os traçados bem grandões. Então, tudo bem. Olha só. Então, tem onda P. A P parece ser positiva em D1, parece ser positiva em D2, parece ser negativa em AVR, ó, aqui para baixo. E toda onda P tem um QRS. Então, ritmo é sinusal porque está regularzinho. Show. Se é sinusal é porque o QRS é estreito. Vamos fazer na sequência primeiro, né? Que a gente já falou aqui. Sobrecarga de átrio esquerdo, porque tem aumento da duração. Aí vamos para o intervalo PR. Olha só. Tá vendo que essa daqui começa um pouquinho antes dessa linha mais grossa? Tá vendo? Tá vendo que aqui, ó, essa onda P aqui tá começando um pouquinho antes dessa linha mais grossa? E tá vendo que o QRS começa exatamente na próxima linha grossa? Tá vendo que aumentou o intervalo entre o início da onda P e o início do QRS. Então, o intervalo PR tá mais que um quadradão. Mais do que 5 quadradinhos. Então isso aqui é um intervalo PR aumentado, é BAV de primeiro grau. Então, a gente já tem um ritmo sinusal, uma sobrecarga de átrio esquerdo e um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Tá? O QRS está querendo alargar, tá? Mas não está alargado. E eu tenho uma alteraçãozinha de onda T aqui, ó. Tá vendo D1 e a VL. Tá invertida a onda T, que não deveria estar. Mas quando eu venho para cá, ó, para as precordiais, além do intervalo PR mais aumentado, eu tenho muito S na derivação do lado direito. E eu tenho muito R nas derivações do lado esquerdo. Olha V5 até onde vai o QRS. Ó. Vem até aqui, ó. Conseguem ver? Então isso aqui deve ser uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. Vamos ver?
Então, olha só a situação. Tá vendo? Ó? Aqui eu conto mais ou menos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, quase 50. Então eu conto o S de V1 mais o R de V5 ou V6, o que for maior, tem que ser maior que 35 para ser Sokolov, positivo. Tem ou não tem? 50 maior que 35? É. Vamos ver Cornell, é um outro que eu ensinei para vocês. Ó, Cornell é R de AVL, olha só, tem mais ou menos 5, um 7 aqui, né, mais ou menos, com S de V3. Olha o V3 que vem para cá e nem acaba, ó. Ele acaba aqui, teria mais para fazer, mas só que ele não grava porque não tem papel suficiente. Então você tem mais 5, 10, 15, 20 e vai lá para cima. 20 e tanto com 7 dá maior que 20, que é o Cornell para mulher? Sim. Então tem sobrecarga de ventrículo esquerdo, não tem? É compatível com a clínica dela da estenose aórtica. Faz sentido. Tudo bem. E outra coisa também é aqui, ó. Percebam que essa aqui é a linha de base, ó, entre a T e a P seguinte. Então isso aqui é mais ou menos a linha de base. Percebem que eu tenho um infra de ST aqui, ó. Tá vendo esse ST, como tá um pouquinho menor do que esse? Tá vendo que esse aqui tá um pouquinho mais abaixo do que esse, ó? Não tá? Esse aqui não tá mais abaixo do que esse? Então tem um infra de ST. Mas percebam que ele é descendente e essa onda T é invertida e assimétrica, ou seja, ela desce um pouquinho mais devagar e sobe um pouquinho mais rápido. Isso é aquele padrão strain. Quando eu tenho sobrecarga pressórica, isso é um padrão strain. Faz sentido? Faz sentido. Então o eletro é um exame complementar. Ele tem que fazer sentido com a história da paciente. E esse aqui é o eletro da nossa paciente, tá? A gente fez a ausculta e a gente percebeu lá que ela estava com um ritmo assim. Tum-tá, tum-tá. Tum-tá, tum-tá. Tum-tá, tum-tá. Então o ritmo estava regular, mas não estava certinho. Tum-tá, tum-tá, tum-tá. Não estava também totalmente irregular. Aí quando a gente faz o eletrocardiograma, que a gente percebe, olha só a situação, ó. A P tá bem escondidinha, mas dá para ver uma Pzinha aqui, ó. Tá vendo que tem uma Pzinha e um QRS. Aqui não começa com Q, é um R e um S. E uma onda T um pouquinho achatada aqui, ó. Olha a T aqui meio achatada aqui, em D3, enfim. Só que depois eu tenho um QRS que é precoce e não tem precedido por onda P. Então o que é isso aqui? É uma extrasístole, é um batimento, é uma sístole precoce. Então depois eu tenho uma onda T e percebe que tem uma pausa compensatória. E depois eu venho aqui, ó, outra onda P, um QRS, depois eu tenho um batimento precoce. E eu vou seguindo nessa mesma batidinha, ó, P, QRS, T, QRS. E o QRS é diferente do QRS original. Percebam que todos esses batimentos são iguais, ó. Aqui eles até são parecidos, né? Aí olha só como eu vou vindo aqui, ó. Olha como esse aqui está diferente. Então qual é o QRS da minha paciente? QRS é aqui é precedido por onda P. Então se eu tenho P aqui, isso aqui é o QRS que é seguido pela via normal, né? Pelo ramo direito e pelo ramo esquerdo. Esse aqui é totalmente diferente. Então esse aqui é uma extrasístole que eu chamo de ventricular. Que ela é diferente, o QRS é alargado, ó. Esses batimentos são todos iguais, então a gente consegue comparar todos eles, tá? Então aqui, ó, um QRS normal, um extrasístole, um QRS normal, um extrasístole, um QRS normal, um extrasístole. Percebam que eu mantenho o padrão. Eu tenho sempre um QRS normal e um extrasístole. Isso eu chamo de bigeminismo. E como a gente viu que essa extrasístole é de origem ventricular, então a gente chama isso de bigeminismo ventricular. Porque poderia ser de origem supraventricular. Aí seria diferente. Entenderam? Então, olha só na tomografia. Vocês conseguem ver? Aqui, ó, a área cardíaca mais aumentada. Isso aqui chama de SCOUT, que é a aquisição da imagem logo no começo. Então, olha a área cardíaca como tá grande. Olha como tem uma tortuosidadezinha aqui, ó, na traqueia, tá vendo? A traqueia vindo por aqui. E eu tenho um brônquio-fonte direito e o brônquio-fonte esquerdo. O brônquio-fonte esquerdo que está vindo para cá, conseguem ver? É para ele estar apontando para o seio costofrênico esquerdo. Ele até está apontando mais ou menos para o seio costofrênico esquerdo. Percebe meu cateter venoso central aqui, ó? Ó, tá vendo? Aqui, subindo aqui. Aqui de cima até aqui, cateter venoso central, tá? E olha só como o abdômen dela está distendido, ó, e com as alças intestinais bem aumentadas. Aí vamos lá, aí a gente começa
pela janela mediastinal, que é tudo pretinho assim, ó. E a gente vai ver as estruturas do mediastino, consegue ver derrame pleural, tudo mais. Olha, esse aqui já é o arco aórtico, tá vendo? O arco aórtico. E esses branquinhos no arco aórtico são placas de cálcio. Então a gente já tem aterosclerose na aorta, inclusive com placas de cálcio. Calcificação importante da válvula, da aorta. Conseguem ver como está um pouquinho mais aumentado, tem até um pouquinho de aneurisma até, mas enfim, uma ectasia, tá? Aqui a aorta ascendente, aqui a aorta descendente. Percebem que aqui tem tudo preto, o preto é pulmão. Mas esse branquinho, esse meio cinza aqui, ó, isso é água, é líquido, derrame pleural, tá vendo? Tem um derrame pleural aqui, bilateral, um pouquinho maior à direita do que à esquerda. Aí você vai descendo e conseguem perceber que aqui, ó, tem um cinza um pouquinho mais escuro e aqui um cinza um pouquinho mais claro. Estão vendo? Isso aqui é uma parte do pulmão que ficou apertado pelo derrame pleural e formou uma atelectasia. Então isso aqui é a atelectasia, tá? Pulmão um pouquinho mais fechado. Tá vendo? Tem uma bandazinha branquinha aqui, ó, mais clara do que essa aqui. Isso aqui é derrame pleural. Isso aqui é a atelectasia, tá? Aqui é o cateter venoso central ainda, a aorta descendo. E olha só que interessante, chegou o diafragma e aqui a gente já está no fígado, ó. Fígado aqui desse lado, fígado, e aqui é o baço. Vocês conseguem perceber que o fígado, na borda dele aqui, ó, essa borda está um pouquinho mais escuro do que o órgão, né? Então, ó, aqui mais escuro do que isso aqui, isso mostra ascite. Então, um derrame dentro do abdômen, dentro do peritônio, tá? Aí aqui também, ó, o baço e no entorno dele tem ascite. Certo? Aqui o estômago, aqui o rim direito, aqui o rim esquerdo, a aorta com cálciozinho também aqui, ó, no seu entorno, tá bom? Aí a gente vem para a janela pulmonar, que aí já fica tudo branco, ó. Ele consegue ver bem o pulmão e os vasos sanguíneos, ó. Então percebam aqui, ó, que tem um derrame pleural aqui que a gente já viu na outra janela. O coração não consigo ver tão bem, não consigo ver cálcio, mas percebam que tem um cinzazinho aqui, ó, que esse cinza todo é o ar. E eu tenho esse branquinho, que todo esse branquinho é vaso sanguíneo, ó, porque o vaso sanguíneo tem cálcio dentro. Aí eu vou descendo, ó, olha só. Percebam que, daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho melhor, ó. Tá vendo que aqui tem uma arteríola pulmonar e aqui eu tenho um bronquíolo. Tá vendo esse pretinho? É o bronquíolo e o branquinho é a arteríola. O normal é que eu tenha uma relação 1 para 1 do bronquíolo para a arteríola. 1 para 1. Qual que vocês acham que está maior, que a gente já conversou? O pretinho ou o branquinho? O branquinho. Então, conseguem perceber que esse aqui está maior? Então, o normal é 1 para 1, mesmo tamanho. Quando eu tenho o branquinho maior do que o pretinho, significa que eu tenho mais vaso sanguíneo do que bronquíolo. Então, eu tenho ou uma hipervolemia, que é o caso dessa paciente, ou eu tenho hipertensão arterial pulmonar, que o vaso sanguíneo fica muito dilatado. Quando eu tenho um bronquíolo maior do que uma arteríola, isso significa provavelmente que eu tenho uma bronquiectasia, ou seja, o bronquíolo ficou dilatado. Isso é bronquiectasia, que é uma DPOC, uma situação lá do DPOC, tá? Olha a área cardíaca como está aumentada, né? Esse aqui é o coração, tá bom? Então, interessante. Então, olha o que a nossa paciente tem, tá? Aqui, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Aqui são as válvulas, ó. Aqui está a válvula mitral, aqui está a válvula tricúspide, aqui é a válvula pulmonar e aqui é a válvula aórtica. Então, olha só o problema. Ela tem uma estenose aórtica. Então, essa aqui, ó, a portinha de saída do coração ficou apertada. Vocês concordam comigo que o ventrículo esquerdo agora, para esvaziar, ele vai ter que fazer mais força para passar por uma válvula que está apertada? Aí ele tendo que fazer mais força, concorda comigo que as paredes do ventrículo vão começar a ficar mais hipertrofiadas? Então você vai ter uma hipertrofia ventricular esquerda, e essa hipertrofia geralmente ela é concêntrica. Ela vai fechando a cada vez mais, diminuindo o buraquinho do meio, a luz do ventrículo esquerdo. Aí concordam comigo que pelo fato de eu fazer isso aqui com muita força, o ventrículo também pode ir dilatando, tanto pode ir dilatando, como também ele tem que ter uma válvula de escape. Então ele vai conseguir passar por aqui? Até vai, mas pouquinho que vai passar, né? Aí o que é que vai acontecer? Uma boa parte vai tender a voltar para o átrio.
Porque essa válvula aqui vai ficando disfuncionante. O ventrículo dilata, a parede que estava aqui assim antes, ó, com a válvula aqui, agora o ventrículo ficou grande, a válvula ficou aqui e fica disfuncionante. Entende? Então vai voltando cada vez mais sangue para o átrio esquerdo, e aí o átrio esquerdo está recebendo sangue daqui das veias pulmonares e está vindo sangue que está voltando do ventrículo para o átrio. Concorda comigo que esse átrio vai ter uma sobrecarga de volume e ele vai começar a aumentar. Então esse aumento do átrio esquerdo vai fazendo com que haja algumas zonas de fibrose. Então uma fibrosezinha. Aí a condução elétrica pode fazer isso, ó, e ter micro-reentradas. Essas reentradas podem facilitar a possibilidade de ter fibrilação atrial. Percebem por que ela tem fibrilação atrial? Aí olha só, concorda comigo que se a pressão, lembra que a gente falou que tudo é de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Então só tem fluxo de sangue onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Se aqui a pressão está muito alta porque a porta está fechada e a pressão no VE tem que subir, concordam comigo que a pressão aqui no átrio esquerdo também vai ter que aumentar? Concordam comigo que a pressão aqui do pulmão para vir para o átrio esquerdo também vai ter que aumentar a pressão no pulmão? Aí a pressão no pulmão está aqui, ó, no pulmonar. Aí o ventrículo direito vai conseguir mandar para cá com a pressão alta? Também não. Então a pressão no ventrículo direito aumenta. E aí, como ele não consegue mandar tanto sangue para frente porque a pressão no pulmão está aumentada, acaba voltando também sangue aqui para o átrio direito. Olha só, por isso que a insuficiência tricúspide moderada é importante. Também pela dilatação do ventrículo. Como dilatou, a mesma coisa aqui, ó. Dilatou, ficou assim, tem insuficiência tricúspide. Porque tanto mitral como tricúspide, o anelzinho das válvulas fica mais ligado no músculo cardíaco. E aí o átrio direito dilatando também aumenta o risco de arritmias. E depois disso, como a pressão no átrio direito está grande, aí o que vai acontecer? Ó? Aqui eu tenho um cavo, veia cava superior, e aqui a veia cava inferior. Vai ficar mais fácil ou mais difícil a veia cava superior desaguar aqui? Se a pressão está alta no átrio direito. Vai ficar mais difícil. Se vai ficar mais difícil, eu tenho turgência jugular. E vai ficar mais fácil ou mais difícil da veia cava inferior chegar aqui no átrio direito? Mais difícil. Ficando mais difícil, eu vou ter edema de membros inferiores, hepatopatia congestiva, edema dos braços, como é o caso dela. Vocês acham que uma senhora, por exemplo, que tem Alzheimer, será que ela se alimenta bem? Acho que não, né? Se ela não se alimenta bem, vocês acham que ela tem a tendência de ser desnutrida, desnutrição proteico-calórica? Então ela tem uma albumina baixa. Com essa albumina baixa, isso aí é assim, ó, o líquido está dentro do vaso sanguíneo e tem forças que seguram o sangue dentro do vaso sanguíneo e forças que tentam expulsar, a pressão hidrostática e a pressão coloide-osmótica. A albumina ela é importante para manter a pressão coloide-osmótica. Quanto maior a proteína, quanto maior a albumina, mais seguro o líquido dentro do vaso sanguíneo. Se ela tem uma proteína baixa, uma albumina baixa, vai segurar o líquido aqui dentro? Não vai. Aí o líquido dentro do vaso sanguíneo vai ficar bem pouquinho e o líquido, na verdade, ó, vai começar a derramar para o terceiro espaço. Porque a pressão hidrostática está alta por conta aqui das pressões do átrio direito e a pressão coloide-osmótica está baixa porque ela tem albumina e outras substâncias baixas. Ela vai ter edema. Vocês conseguem entender por que ela tem tanto edema? E aí você começa a fazer furosemida, por exemplo, para desinchar. Só que a furosemida ela se liga na albumina para fazer o efeito dela. Ela não consegue fazer o efeito pleno. Entende? E eu consigo resolver o problema dela, por exemplo, com furosemida, eu até ajudo. Mas o que é que eu teria que fazer? Resolver a estenose aórtica. Aqui está o problema. Aqui está o problema central. Por isso que a etiologia da IC dela é valvar. Entende por que é valvar? Porque a válvula aórtica apertada fez com que acontecesse tudo isso retrogradamente no coração dela. A partir do momento que eu resolvo a estenose aórtica, eu resolvo tudo. Só que qual é o problema? É que é uma cirurgia cardíaca, é uma cirurgia complexa. Imagina só uma senhora acamada, 70 e tantos anos, quase 80 anos, com Alzheimer há muito tempo, acamada. Qual é o risco cirúrgico dela? Muito alto. Então a gente sempre tem que pesar risco e benefício. Qual é o benefício do procedimento cirúrgico? Existe? Existe. Mas qual é o risco? Opa,
O risco é talvez ela não sair da cirurgia. Então, será que vale a pena correr esse risco? Tudo isso que a gente coloca na mesa, entendeu? Para poder a gente fazer esse balanço. Então é isso.